Salve, salve galera! Chegamos ao último patch desse ano, 2021. Eu vou resolver aqui com vocês hoje o patch do segundo ano, volume 4. Fiquei responsável pela semana 3 aqui, Ética e Moral, parte 3. Então vamos nessa. Os povos, a primeira atividade de um lá da Universidade de Caxias do Sul. Os povos da Antiguidade Clássica foram responsáveis por um legado que permanece vivo nas sociedades contemporâneas, em especial nas ocidentais. Sobre esse legado, é correto afirmar que essa é uma questão de história, não é uma questão propriamente de filosofia, mas vamos lá, vamos resolver. O item A. A religião monoteísta praticada por gregos e romanos. Não, já está errado. Já podemos descartar porque gregos e romanos eles eram politeístas na sua grande maioria. Tanto que tinha o panteão grego, que são vários deuses que eles acreditavam, cultuavam, como Apolo, Dionísio e Atena e vários outros deuses. Então não, o item A está incorreto. Item B. A medicina praticada tanto pelos gregos quanto pelos romanos realizou progressos extraordinários. Certo, eles começaram a dar passos importantes naquela época. Vamos continuar. Graças a eles foi possível conhecer a circulação do sangue e as infecções dos olhos e dentes. Tá errado. A circulação do sangue ela foi ser descoberta, debatida e entendida de uma forma boa, melhor, mais clara a partir do século XVI ou XVII. Então, também tá errado o item B. Item C. A filosofia e a ciência praticada pelos gregos constituem-se a base do pensamento científico e filosófico das sociedades ocidentais. Certo, isso aqui está certo. É muito comum a gente considerar que a filosofia nasceu na Grécia Antiga. Só que isso é controverso, a gente pode debater isso, porque também tem filosofia oriental, também tem filosofia no Egito, tem filosofia em um monte de lugar. Só que considera-se, por padrão, que nasceu na Grécia. Então, o item C é o correto. Vamos descartar o item D e o E também. Item D. Os idiomas dos países ocidentais, na sua totalidade, derivam do latim ou da fusão dele com os dialetos bárbaros. Não dá para falar que todas as línguas do eixo ocidental, que a gente chama, elas derivam do latim. O alemão, por exemplo, não é derivado do latim. Tem algumas palavras latinas por causa dos movimentos dos povos ali, do diálogo, do comércio e tal, acabam agregando alguns termos latinos na língua, mas não é a derivação do latim, por exemplo. E o item E, o sistema de numeração empregado atualmente é uma contribuição direta dos gregos e romanos, especialmente o conhecimento do zero. Não, em algarismos romanos, por exemplo, não tem um símbolo para zero. A partir do 1, 2, 3 e vai embora, mas o zero não tem. Então, claro, eles sabiam que não, por exemplo, eu olho para um pasto, não tem vaca alguma ali. Então, ele vai pensar, poxa, não tenho vaca alguma. Não tenho, mas ele não tinha, tipo assim, talvez um conceito bem formado para o zero. Tinha uma noção vaga, mas não tinha o conceito do número zero de fato. Isso aí foi introduzido depois com os árabes, se eu não estou enganado. A atividade 2 foi de um concurso público lá de Santa Catarina e foi elaborado pela FEPESE. Entre as muitas heranças do mundo da antiguidade, herdamos as chamadas filosofias pagãs do pagã é aquilo que não é cristão. Basicamente é isso, a definição é essa. Se não é cristão, é pagão. E quem não é batizado é pagão, a noção é essa. Então vamos lá. Então, lá no mundo da antiguidade, a gente tem que pensar o que é da antiguidade. Estoicismo é da antiguidade, beleza. Niilismo não é, já é uma corrente mais recente, moderna, talvez contemporânea. O escolástica é do período medieval, então não é da antiguidade. Marxismo já é moderno já, então também não é antiguidade.
Epicurismo, certo, epicurismo é, só que marxismo não. Então, estoicismo e epicurismo, essa é a alternativa, são essas duas que são lá do período antigo, período helenístico, que vai lá quando Alexandre o Grande morreu e vai até a formação de Roma, se eu não estou enganado. Acho que é isso mesmo. Então, estoicismo e epicurismo é a resposta correta, que elas são filosofias pagãs, elas não eram cristãs, elas tinham lá suas próprias visões acerca do mundo, da realidade. Os, os epicuristas, eles acreditavam que ou os deuses eles existem e não se importam com nós, eles deixam a nossa vida humana correr aí normalmente, sem interferir, ou então eles nem existem. Tipo assim, de qualquer maneira, não importa. Se existe ou não existe, não importa. Já para os estoicos é uma visão mais ampliada. Deus é uma visão mais ampla. Como se Deus fosse tudo, Deus fosse o próprio universo, Deus fosse a própria natureza. E nós fizéssemos parte disso tudo. Então é uma visão mais panteísta, vamos dizer assim, apesar do termo ser anacrônico, ele não ser exatamente aplicado, inventado naquela época, mas é uma visão que vai para esse sentido. E o item E, escolástica e tomismo, não. Ambas são do período medieval, então não é isso. E são cristãs ainda por cima, então não, definitivamente não. Atividade 3, eu não encontrei a, a prova, o lugar. Todo mundo fala que é da Funcab, mas eu não encontrei. Tentei entrar no site da Funcab, não abre, então não garanto que vem de lá. Às vezes as pessoas inventam questões e falam que é de algum lugar, não sei. Pode ser o caso, pode não ser também. Pode ser que realmente tenha sido aplicado pela Funcab, não sei. Vamos lá, atividade 3. O epicurismo e o estoicismo foram as duas filosofias éticas predominantes no período helenístico. O período helenístico eu acabei de explicar ali atrás o que é. O estoicismo, em contraposição à ética epicurista, relaciona o bem, o item A, atividade da alma segundo a razão. Em alguma medida, as duas defendiam isso. Defendiam que à medida que a gente conhece mais e melhor, a gente vai ficando mais em paz, a gente vai conhecendo a natureza, a gente vai integrando melhor com a natureza. Então, ambas defendem a razão. Então, não é esse item. Item B, ao prazer por coisas materiais. Essa é uma visão meio tosca do epicurismo. Achar que o epicurista é aquele que ama as coisas materiais e só. Não, é uma visão bobona do epicurismo. E não tem nada a ver com o estoicismo. Então, não é isso também. Item C, a indiferença diante da dor e do sofrimento. Sim, os estoicos, eles são famosos pela visão de que tem uma postura firme, forte diante da dor, do sofrimento, de que você vai suportar aquilo sem se importar e tal, sem aquilo te angustiar, sem aquilo te afetar tanto. Então a visão dos estoicos é essa. Em alguma medida isso é bacana aplicar na vida, mas levado ao extremo isso é totalmente insano, é totalmente errado e tem que ter equilíbrio. Na vida a gente tem que ter equilíbrio para praticamente tudo, né? Quase tudo. Só no caso, por exemplo, de roubar e matar, por exemplo, que não tem equilíbrio. Você não rouba e você não mata, simples assim. E outros exemplos também, que daria para pensar com calma. Vamos lá, item D. Aos costumes ou convenções sociais. Não tem nada disso pros estoicos, tudo bobeira. Item E. Ao dever de cumprir o que é ordenado pela lei divina. Não, essa é uma visão um pouco mais religiosa, não é o caso dos estoicos, não. A atividade 4, que é uma questão de história, também não é de filosofia. Tem que ter umas coisas aqui que entra e a gente nem entende por que tá no PET, mas sei lá, né? Vamos lá. Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Ele era pai de Alexandre o Grande. Então, seu filho Alexandre o Grande consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos foi importante porque, só um comentário aqui, Alexandre ele afetou tanto o mundo na época, ele foi tão
ele causou tanto impacto, tanta mudança, que a gente olha a história a partir dele. A gente olha a história, num certo período tem influência dele. É onde ele nasceu, é quando ele morreu, é quando ele assumiu o trono. Então ele foi um personagem assim que marcou muito a história da época. Vamos lá, item A. Substituiu a visão mística do mundo presente nos povos orientais pelo conhecimento intelectual proveniente da razão e do raciocínio lógico. Não, não tem nada disso não. Essas visões místicas, isso aí tinha em todo lugar, em todo canto. Você não sai substituindo e colocando a razão no lugar. Conversa fiada. Item B. Favoreceu a difusão do modelo político das cidades-estados da Grécia pelas regiões conquistadas no Oriente, estimulando um governo fundamentado na liberdade e na democracia. Não, ele estava principalmente conquistando para expandir o poderio. Então, ele era o imperador, ele era o rei, ele que mandava. Não tem esse lance aí de democracia, não tem nada desse lance aí não. É poder pelo poder e pronto. Item C. Suplantou o poder despótico predominante nos grandes impérios orientais, os quais atribuíam aos governantes uma origem divina. Também não. Alexandre era o imperador, ele que mandava. Então, tem nada disso também não. Então, o que sobrou é o item D. Possibilitou o intercâmbio de culturas, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas e persas expandiam-se para o Ocidente. Não exatamente expandir, mas as coisas vão se conectando, as coisas vão se cruzando, vão se misturando. Então é uma troca de culturas, é uma mistura de culturas. Basicamente é isso. As coisas vão misturando aqui, misturando ali, e isso vai sendo difundido. Certo? São essas atividades. Esses aqui são os dicionários que eu sempre recomendo. O que é pagão? O que é paganismo? Pô, vai lá, dicionário Michaelis, pesquisa ali, é uma beleza, o dicionário é ótimo, vou deixar o link aqui embaixo, sempre deixo. Ou então na Infopédia, que é da Porta Editora lá de Portugal, muito bom também. Os dois são ótimos. Eu vivo usando eles para estudar e para escrever um pouquinho melhor. Dicionário de conceitos filosóficos, para quem gosta muito, para quem tem muito interesse, muita curiosidade. Nicola Bagnano, dicionário muito bom. Às vezes vai ser um pouquinho difícil de entender no começo, mas à medida que você vai lendo, estudando e entendendo, aquilo vai fazendo sentido, vai ficando mais claro. Os programas usados aqui para criar essa videoaula foram Linux Ubuntu, ou Ubuntu, dependendo da pronúncia, o pacote de escritório LibreOffice, eu uso para criar a apresentação, e Open Broadcaster Software, que é para gravar o vídeo, para organizar aqui a câmera e tal, o áudio. É isso aí, obrigado pela atenção. Agora a pandemia está aí indo pro finalzinho, caminhando pro final, mas temos que ter cuidado, temos que usar máscara. Mesmo vacinados, a gente vai precisar usar máscara por um bom tempo, até ter um controle mais tranquilo, até entender melhor o comportamento da doença. Se cuidem, vacinem-se. E sobre a volta presencial, é o seguinte, educação de verdade, ela é melhor, ela é mais impulsionadora, mais interessante quando ela é presencial. A gente precisou ficar à distância, foi uma necessidade, a gente não conhecia o vírus, estava muito perigoso, estava morrendo muita gente. Então a gente realmente precisou ficar em casa, para a maioria das pessoas, quem pôde, quem precisou, quem conseguiu, etc. Mas, todavia, entretanto, porém, a educação mesmo, ela é melhor, ela é mais adequada, ela é mais rica quando ela é presencial. Isso é inegável. No contato presencial, a gente tem lá os amigos, as amigas, a gente conversa, a gente vê todo mundo presencialmente. Então, é fundamental a gente ter educação presencial. É fundamental.
para poder aprender melhor. Ah, o professor está explicando, a professora está falando, eu não entendi. Você já pergunta na hora. Não é aqui uma videoaula gravada de resolução de exercício, igual vocês estão assistindo agora. Isso aqui é pouco demais, isso aqui é fraco demais. Quebra um galho, tá, tudo bem, mas é muito pouco. A gente precisa de muito mais do que isso para a gente aprender. Inclusive as professoras e professores, como diria o grandioso Paulo Freire, a gente aprende ensinando. Então, e vocês aprendendo, vocês ensinam. Então tem essa relação dupla, tem essa o que a gente chama de dialética. Eu não vou explicar isso agora, mas é uma relação de aprendizado e ensino mútuo. E isso só acontece na sala de aula presencial, não adianta. A distância não é bom, não é satisfatório. Quebra um galho, tudo bem. A gente precisou disso, é fato. Mas na real mesmo, a gente precisa do contato presencial, a gente precisa interagir, a gente precisa aprender a lidar com as situações adversas, situações difíceis, para poder aprender, para poder amadurecer, para poder sermos pessoas melhores. E o contato social, que é essencial, porque sem contato social corre o risco da nossa sociedade ficar toda atomizada. Cada um fica num canto, cada um pensa uma coisa, ninguém interage, e isso é péssimo para a sociedade, horrível. A gente precisa interagir socialmente e aprender uns com os outros, aprender a não ficar tão radicais com as nossas posições e achar que a gente está certo demais e achar que a gente é inteligente demais, que não é. A gente erra muito, a gente tem muito para aprender. Manter uma mente aberta para o aprendizado, sempre. E é isso aí, muito obrigado pela atenção e bons estudos, boa volta presencial, usem máscara. Por um bom tempo ainda a gente vai precisar usar máscara. E tá tudo certo, vamos proteger a nossa vida, dos nossos parentes, dos nossos amigos, de todo mundo ao nosso redor. E é isso aí. Obrigadão, gente. Até a próxima. Que eu não sei quando vai ser essa próxima, se vai ter uma próxima. Mas é isso aí. Valeu. Isso aí, galera.